Fala galera da terceira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, trazendo um assunto bem bacana, que é na parte de ecologia, sobre os ciclos biogeoquímicos, falando sobre o ciclo do oxigênio. Então nessa aula vamos ver esse ciclo, especial aqui, com toda uma animação, com as moléculazinhas de oxigênio ali no ambiente e tal. Só efeito decorativo, mas é importante lembrar que ciclos biogeoquímicos são processos que acontecem naturalmente na natureza, na natureza, como diz, para garantir a reciclagem dos elementos químicos no meio. E nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo do oxigênio, lembrando que as trocas de esses elementos abióticos, do ambiente para o ser vivo e do ser vivo para o ambiente são fundamentais ali para a existência da vida. Vamos dar um enfoque em carbono, oxigênio, nitrogênio e água, embora existam outros, mas hoje, nesse momento, a gente vai falar sobre o ciclo do oxigênio. Uma frase aqui de Lavoisier bem importante, bem conhecida, que na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. Muitas vezes aquele oxigênio que vai fazer parte de um elemento da natureza acaba, depois, num outro momento, fazendo parte de um outro elemento também. Dentro do ciclo do oxigênio, gente, nós temos assim, é um processo pelo qual os elementos, diferentes ali, principalmente o oxigênio, ele acaba indo do ambiente para os seres vivos e os seres vivos para o ambiente. Então temos exemplos aqui da fotossíntese, a gente já vai dar uma aprofundada nesse assunto também, e esse ciclo apresenta importantes processos, como a fotossíntese, como diz ali, e o próprio processo de respiração. O oxigênio na Terra teve origem a partir de sua produção por organismos que conseguiam utilizar a energia que era proveniente da radiação solar, ou seja, já uma pré-fotossíntese, ali, vamos dizer, para produzir açúcares a partir da água e do gás carbônico, mas tinham detalhes assim bastante importantes. Esses organismos, como por exemplo cianobactérias, eles produziam esse oxigênio, a qual já reagia com os íons ferro, formando ali um composto de ferro, um óxido de ferro que ficava sob as águas, ali preso. Apenas quando a produção de oxigênio superou a capacidade de oxidação do ferro, é que ele passou a se acumular na atmosfera. Daí já criou uma nova história, uma nova história com possibilidade de surgimento de seres vivos consumidores desse oxigênio. As cianobactérias mais antigas datam mais ou menos de 3,5 bilhões de anos. Surgimento dos primeiros seres vivos mais ou menos 2 bilhões de anos, ou seja, 1,5 bilhão de anos depois é que foram surgir as primeiras formas de vida. Por isso que a gente fala no tempo geológico, ele é extremamente diferente do tempo cronológico normal que a gente está acostumado. É um tempo assim, até mesmo inimaginável do nosso ponto de vista. A atmosfera terrestre corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta. A camada de ar que envolve a Terra, vamos dizer assim, Os gases que formam a atmosfera são oxigênio, Isso a gente já sabia. Quando a gente fala em ar, a gente já pensa em oxigênio. Mas ele não é o único e também não é o mais abundante, Nós temos o oxigênio sob duas formas, na forma de gás oxigênio e na forma de ozônio. Mas também temos o dióxido de carbono, nós também temos o nitrogênio, que esse sim é o mais abundante na nossa atmosfera, e o vapor de água presente ali, Apenas 21% da atmosfera é composta por esse oxigênio. 78% dela é feita de nitrogênio, ok? Disponibilidade desse oxigênio. Então a gente sempre relaciona o oxigênio, a produção desse oxigênio com a fotossíntese, e é verdade. A principal forma dele é esse processo. Os organismos fotossintetizantes assimilam o gás carbônico, absorvem através dos seus meios próprios, absorvem esse gás carbônico, absorvem água também e fazem aquela conversão química na produção da glicose e do oxigênio que é desprendido. Então, a fotossíntese é a via pela qual esse oxigênio respirável, o gás oxigênio, chega até a atmosfera. Então, está aqui o esqueminha. Basicamente, é necessário luz solar. A gente sabe que para ter fotossíntese é necessário luz solar. Processo ali de gás carbônico sendo absorvido com água, liberação de oxigênio. Lembrando que um outro produto advindo da fotossíntese é a glicose, são as moléculas de açúcares que servem como base para as cadeias alimentares. Beleza. Consumo desse oxigênio. A gente consome ele na nossa respiração, ele está presente na combustão, ou seja, na queima de produtos, E também está presente na camada de ozônio.
né? Cada uma ali com sua função e tudo mais, tá? Então a gente consome esse oxigênio através da respiração. Agora uma reportagem bem bacana aqui, gente, que vai servir também de atividade para nós. É o Jardim Garrafa. Plantas flores florescem, em ecossistema que não tem sido aberto desde 1972. Há quantos anos ali? Quase 50 anos presente nessa estrutura de vidro, todo esse ecossistema produzido. Analisando a manchete da reportagem ao lado, e com base nos conhecimentos adquiridos da confecção do seu terrário, analise a seguinte questão. As plantas precisam de oxigênio e de gás carbônico para sua respiração e fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem energia para sobreviver. Aí a questão, só que elas precisam desses dois elementos de maneiras opostas, né, antagônicas nos dois processos, o processo de respiração e de fotossíntese, ok? Como isso ocorre? E como uma planta pode viver tantos anos dentro de um ecossistema fechado sem morrer, logicamente? Pedimos que você justifique suas respostas, tá? Já voltamos.
Vamos ver lá o que se respondeu, gente. Uma sugestão de resposta. Na respiração, as plantas consomem oxigênio e liberam o gás carbônico, igual a nós, seres humanos. E na fotossíntese, elas consomem esse gás carbônico e eliminam o oxigênio que será consumido pela respiração. Então, já demos a explicação do oxigênio e gás carbônico em situações opostas. O Jardim Garrafa criou seu próprio ecossistema em miniatura. Apesar de ter sido cortado do mundo exterior, ele ainda está absorvendo luz, tão importante, lembra da fotossíntese, podendo realizar fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem essa energia luminosa em alimentar. A fotossíntese cria oxigênio também, veja lá, então o próprio sol ali, a própria claridade faz com que ela vá produzir o alimento e vá produzir o oxigênio. A umidade que se acumula no interior da garrafa e chove, né, vai fazer a condensação de volta na planta. As águas que apodrecem caem na parte inferior da garrafa, criando o dióxido de carbono necessário para produzir mais gás carbônico para que haja fotossíntese e os nutrientes que as plantas reabsorvem através de suas raízes. Então você cria um ecossistema fechado em plena atuação. Mesmo sem entrada de ar, ele produz o próprio ar, o próprio oxigênio lá dentro, consome, faz fotossíntese novamente, tudo aquilo que caiu gera fonte de carbono para ter novos processos de fotossíntese e assim vai indo. Então, a planta, lembrando que além de ela produzir, ela também consome, ok? Tudo bem, gente, o que a gente vai chamar de ponto de compensação? Nessa situação, ponto A ali, tá? Sob baixa luminosidade, a intensidade da fotossíntese é pequena, ou seja, menos luz, menos fotossíntese, ok? De tal forma que a intensidade da respiração é superior a ela, ou seja, respira-se mais do que produz, consome-se mais oxigênio do que aquilo que é produzido. Assim, a planta absorve oxigênio e elimina gás carbônico para o meio ambiente, tá? No B ali, agora já corresponde à intensidade luminosa, na qual a intensidade da fotossíntese é exatamente igual à da respiração, ou seja, o mesmo que produz é o mesmo que consome, mais ou menos uma média ali. Portanto, o oxigênio liberado pela fotossíntese é consumido na respiração celular e o gás carbônico liberado na respiração celular é consumido na fotossíntese. Então, virou ali um equilíbrio perfeito. Tanto se produz quanto se consome, aí consome aquilo lá, produz mais substâncias para que haja o ciclo e assim vai. Portanto, as trocas gasosas entre planta e ambiente daí já são nulas, tá? E no ponto C, sob a intensidade agora luminosa, a fotossíntese predomina sobre a respiração, ou seja, uma maior quantidade de luz, tá? Ou seja, um melhor grau de iluminação, um melhor horário, se a gente for considerar dentro de uma situação natural ali. Assim, a planta absorve gás carbônico e elimina oxigênio para o ambiente. Como a produção de compostos orgânicos é superior ao consumo, nessa situação a planta cresce e incorpora a matéria orgânica, ou seja, a planta cresce e vai incorporando para ela mais material orgânico ali. Então é bem interessante isso aqui também. Tem relação ali com a quantidade de luz, ok? E horários também, né, se a gente for analisar em condições naturais, como eu falei. Camada de ozônio, gente. Importância central da camada de ozônio, tá? De O3, né? Camada de O3 é impedir a entrada de raios ultravioletas. Então, ela vai servir necessariamente ali como um filtro, tá? E ela vai existir tendo uma importância enorme para a saúde humana, para a vida no planeta Terra. Ao realizar essa função, os resultados são positivos, pois o filtro UV impede o aquecimento da Terra, que por sua vez não desenvolve efeito estufa. O aquecimento global, doenças desencadeadas por esse processo, como câncer de pele, diminuição da biodiversidade, entre outros. Então, ele, além de controlar o aumento do efeito estufa, ele também acaba evitando essas doenças ali relacionadas. Sua destruição está ocorrendo pela emissão desenfreada de gases como clorofluorcarbono, CFC, tá? Que provoca aumento do efeito nocivo à saúde humana e do planeta. Então, ela vai, na verdade... O buraco que se fala, na verdade, é um afinamento dessa camada que está permitindo um fluxo maior de raios UV sobre a superfície do nosso planeta, tá? Como que ela se forma? Ela é formada por gases atmosféricos que se encontram entre 20 e 35 km de altitude, tá? 20 e 35 mil metros já na estratosfera. Aproximadamente 90% da camada de ozônio é formada por esse gás. Na atmosfera, esse gás é criado quando a radiação solar UV entra em contato com o oxigênio e interage com uma molécula de oxigênio, fazendo com que ela seja quebrada em dois átomos de oxigênio. Então, você tem o O2, ela é quebrada, tá? Aí vem uma outra molécula de O2 que acaba incorporando um oxigênio aqui e outro oxigênio ali, né? Formando assim o chamado ozônio. Aqui tem um esqueminha básico da situação.
Quebra-se a molécula, se une com outra O2, formando o composto chamado O3. Isso ali na alta atmosfera. Segunda atividadezinha lá, gente. Vamos lá. O ciclo do oxigênio é essencial para a nossa sobrevivência no planeta, uma vez que esse elemento está relacionado com funções extremamente essenciais, como, por exemplo, a nossa respiração. Além disso, o oxigênio, sob a ação dos raios ultravioletas do Sol, dá origem ao chamado ozônio, que a gente viu agora há pouco, formador da camada de ozônio. Qual é a função dessa camada? Bem simples agora, tá, gente? E por que dizem que contém buracos nessa camada? Dá um tempinho para vocês tentarem resolver e a gente já retorna. Então vamos lá, pessoal. A camada de ozônio vai funcionar como um filtro protetor, né, para raios UV ali no caso. O buraco na camada são regiões da estratosfera onde a concentração vai caindo abaixo de 50%, ou seja, um afinamento da camada.
A principal causa do surgimento dos buracos é a liberação de CFC, clorofluorocarbonos, nessa atmosfera. Esses gases estão presentes em aerossóis, também em refrigeradores, materiais plásticos e solventes. Ele vai subindo e vai reagindo lá com a camada de ozônio. Muito bem. Ele pode ser, no caso, o ozônio pode ser destruído na atmosfera de maneira natural também, né? Ou como resultado das atividades humanas. Naturalmente, ele é destruído pela radiação ultravioleta do Sol. Cada molécula de ozônio destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de são formados, podendo recombinar-se para produzir ozônio novamente, tá? Esse é o processo normal ali. Apesar de sua reconstituição natural, a camada de ozônio está sendo alterada quimicamente ali, também, né, por intensas atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desenvolvimento industrial, e alguns gases estão entre os mais nocivos emitidos na atmosfera que são capazes de alterar essa camada de ozônio. Por exemplo, o gás halon, o CTC, o HCFC, o CFC e o CH3BR. Tá? São gases assim que eles vão causar efeitos e impactos sobre essa camada, gerando todo o problema ali. Ele consiste aí num fenômeno que está mais localizado nas regiões polares, principalmente aqui na Antártida, tá? Trata-se de um fenômeno natural, né, que facilita daí a passagem desses raios e, consequentemente, ali os seus prejuízos para nós, né, para a humanidade e para o planeta de modo geral. Nas últimas décadas, esse buraco começou já a não desaparecer devido ao aumento dos gases na atmosfera, resultando das atividades dos seres humanos. O exemplo mais comum é esse gás poluente chamado clorofluorocarbono, que reage facilmente com o ozônio e é muito usado na indústria de geladeiras, freezers, sprays de aerosol e tudo mais, ok? E sem a proteção dessa camada, vários impactos podem acontecer, como, por exemplo, riscos e danos à visão, envelhecimento precoce, aumento de câncer de pele, degeneração de células de pele e também enfraquecimento do sistema imunológico. Galera, o que vimos nessa aula, então? Falamos sobre ciclos biogeoquímicos com ênfase no ciclo do oxigênio e sua importância para o planeta Terra, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Discuta com o seu professor, pegue mais informações, discuta com seus colegas, né? Você precisa dominar muito bem esse assunto, ok? Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau.